Oi? Beleza. Beleza? Vou fechar um pouco aqui. A internet já tá. Então, olha só. Eu vou falar como um todo, tá? A gente já vem fazendo trabalhos com os programas estatísticos. De fato, a gente trabalhou bastante, né, ao longo do semestre com o Sysvar, né? Acaba que nós precisamos organizar e pensar que nós temos vários outros programas que nos auxiliam, né? Como o Genes, como o R, que são softwares que nos favorecem a utilização, na maioria das vezes livres, né? E que caracterizam ou trazem bastante informação para nós em um contexto geral, né? E aí, teoricamente, a gente precisa alinhar os softwares e entender muito bem o funcionamento deles, né? Claro e evidente que a gente viu o Sysvar de uma maneira bem importante e com bastante característica, e acho que é o Sysvar quem nos facilita de uma maneira geral para fazer como um todo, né? As nossas atividades aí, principalmente, na maioria dos casos da agricultura, o Sysvar consegue auxiliar a gente para fazer as análises estatísticas, tá? O Genes é um programa mais genético, né? E o R é um programa extremamente completo, no entanto, ele é um programa onde você precisa fazer programação, né? Não é que seja mais complexo, é que a gente talvez não esteja acostumado a trabalhar com ele, tá? E aí, nesse caso, o Sysvar é quem traz mais informações. Se a gente for pensar num contexto de análise que nós fizemos, análise em DIC, análise em DBC, né? As características e as formas de colocar os dados nas tabelas são as mesmas, né? Trazem todas essas informações. E aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre análise conjunta, tá? Que na verdade seria o quê? Eu faço vários experimentos em locais diferentes, tá, avaliando cultivares de soja, e depois eu tento fazer uma análise conjunta para saber se esse resultado desses experimentos são semelhantes para todas as áreas que eu fiz, conseguindo determinar aí, por exemplo, que eu tenho um material de soja adaptado e estável para a região onde eu estou trabalhando, né? Ou se teoricamente eu tenho interação entre esses fatores, e isso nos causa um entendimento de que nós temos então ambientes que caracterizam de forma diferente, né? Então, teoricamente, quando nós temos aí uma interação, uma análise conjunta, teoricamente isso é uma coisa ruim, né? O que não acontece, por exemplo, quando a gente faz o fatorial pensando na interação, né? Para o fatorial é bom, né? Mas na análise conjunta seria uma característica ruim, tá? Antes de começar, eu só vou pedir licença um segundo, que eu vou ter que mandar um link aqui para uma turma que não está conseguindo acesso aqui. Só um segundinho, eu já retorno. Beleza, retornei aqui. Então, teoricamente, o que a gente precisa é visualizar quais são os procedimentos que estão sendo feitos e analisá-los, né? Hoje, nós falaremos, na verdade, vou trazer informações para vocês sobre análise conjunta, né? E regressão, tá? Eu vou mostrar aí, teoricamente, artigos para vocês que falam sobre essas análises, e aí vocês, de fato, vão ler, né, esses artigos e tirar conclusões sobre eles, né, em forma de uma atividade, tá? Mas não é isso que vai ser feito especificamente hoje, né? Teoricamente, o que eu quero é, de fato, entender se vocês sabem rodar nos programas
as análises de uma maneira geral. Então, eu tenho alguns dados, né? Peguei alguns dados aqui com relação ao que a gente já discutiu, né? E aí vou tentar trabalhar aí dentro do Sysvar para vocês visualizarem, tá? E a gente vai comentar um pouco sobre todas as análises de uma maneira geral, beleza? Ô, Júnior, você está conseguindo ver minha tela aí? Beleza. Às vezes seu áudio fica meio ruim, mas agora estou ouvindo bem. Amanhã não tem internet. Amanhã tá no jeito. Eles vieram instalar, né? Era para ter vindo ontem. Eles vieram ontem, mas eu não estava aqui. Certo. Então, olha só. Pensando num contexto de análise conjunta, né, de experimentos, o nome já diz que a gente vai fazer uma análise conjunta dos resultados de vários experimentos. Então, na maioria das vezes, principalmente na agronomia, se a gente for pensar de uma maneira geral, né, nós fazemos experimentos aí que muitas vezes o pessoal chama de experimentos em rede, né? E quando falamos sobre experimentos em rede, quer dizer que temos vários experimentos montados em locais diferentes, né? Em anos agrícolas diferentes, então na safra 19-20, na safra 20-21, né? E aí essa montagem de experimentos em locais diferentes, ela nos caracteriza para fazer uma análise conjunta. Por exemplo, se um material de soja, né, uma cultivar de soja em específico, ela foi melhor ou pior com relação à produtividade do que as demais para todo aquele ambiente, ou se existe uma interação entre esse ambiente onde foi utilizado e essas cultivares de maneira geral. Os anos agrícolas podem influenciar também, são várias as características que isso pode acontecer, né? Então, de fato, uma análise conjunta é pegar dados de resultados de experimentos distintos e compará-los. É óbvio que para isso existem algumas características as quais a gente vai visualizar, né? Mas os principais objetivos da análise conjunta são esses, né? Relacionados a variar, caracterizar locais diferentes, anos agrícolas diferentes, de uma forma conjunta para entendermos o resultado desses cultivares, desses materiais que foram testados, né? Para o Banzato e para o Cronca, né, são pesquisadores que trabalham dentro dessa área, os critérios a serem levados em conta para proceder uma análise conjunta são os seguintes, e aí tem que prestar um pouco de atenção com relação a isso. Então, em algum momento da vida, eu vou fazer uma análise conjunta, quais são os critérios que eu tenho que levar em consideração, quais são as características importantes para que eu leve em consideração e eu tenha certeza, o professor Paulo falou lá, que para que eu tenha uma análise conjunta que me traga um resultado eficiente, eu preciso analisar alguns critérios. Quais são esses critérios? Os fatores físicos, ou seja, o tipo de solo, topografia e práticas agrícolas, né, que você pode avaliar, certo? Para ano agrícola, devem ser reunidos sempre ensaios realizados no mesmo ano agrícola devido a diferenças climáticas entre os anos, tá? E a ordem de grandeza dos quadrados médios do erro das análises individuais tem que respeitar uma ordem aí dentro de 7:1, tá? Então, a esse respeito, relacionado ao quadrado médio, é recomendado que sejam considerados em grupos de ensaios com variâncias residuais uniformes. Para esses autores, os quadrados médios não devem ultrapassar a relação entre o maior e o menor quadrado médio, né, de 7:1. Então, teoricamente, né, o livro de vocês traz isso de uma forma bem interessante. Deixa eu achar aqui. E mostra para vocês a forma como deveria ser, né, essa relação dos quadrados médios, né? E aí, eu acho que isso é muita vantagem para vocês de uma maneira geral, uma vez que você avalia tanto do menor quanto do menor quadrado médio, né, a relação entre eles, ela não pode ultrapassar 7:1, né, uma relação de 7:1. Isso é fantástico, tendo em vista que aí você vai ter uma homogeneidade nos resultados desse trabalho e vai entender que você pode fazer uma análise conjunta para deliberar aí os seus resultados, tá? Deixa eu só encontrar aqui a análise, onde está no livro de vocês, para vocês terem uma visualização legal relacionada a isso, né?
E aí, dentro desse contexto, inclusive, a gente já começa a fazer algumas análises de fato. Vou compartilhar aqui. Tá aqui. Então, vocês conseguem ver o livro didático de vocês aí. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, ó, percebam vocês, né? Um cidadão fez um experimento, por exemplo, né? Aqui está escrito, a germinação da porcentagem de sementes de diferentes cultivares de soja realizada em laboratórios na região do oeste do Paraná, né? Aí fez no laboratório 1, no laboratório 2, no laboratório 3 e no laboratório 4. Teoricamente, né, são locais diferentes, né, e aí onde foram feitas as germinações das sementes e foram avaliados. Então, avaliou-se aí dentro da cultivar 1, 2, 3 e 4 a germinação das sementes e fez em 4 repetições, certo? E aí tem isso, na repetição 1 teve 88% da germinação da cultivar 1, na repetição 2, 87%, e assim sucessivamente, isso para o laboratório 1, certo? Quando você pega vários laboratórios, ou seja, 4 laboratórios, você precisa fazer uma análise para todos. Então, primeiro faz uma análise de variância para cada um desses laboratórios, certo? Como foi dentro de um laboratório, o delineamento utilizado foi o delineamento inteiramente casualizado, ou seja, a gente não precisa ter um controle local, precisa ter casualização, precisa ter repetição, mas não precisa ter um controle local, porque o ambiente é um ambiente homogêneo, ok? Agora, se fosse um ambiente a campo, por exemplo, um ambiente totalmente heterogêneo, a gente precisava trabalhar em cima de blocos, né? Homogeneidade dentro dos blocos, poderia ter heterogeneidade entre os blocos, né? Mas, de fato, aí você estratifica esse erro dentro dos blocos para você minimizar aí ou melhorar a característica dos seus resultados, né? Desse contexto, né, fez-se análise, determinou, por exemplo, que no experimento 1 teve diferença significativa em relação à germinação das cultivares, no experimento 2 a mesma coisa, no experimento 3 a mesma coisa, no experimento 4 a mesma coisa. Experimento que eu digo são os laboratórios, tá? Quando ele faz isso, ele quer fazer uma análise conjunta, o que ele fez? Ele viu os quadrados médios do laboratório 1, do laboratório 2, do laboratório 3, do laboratório 4 e do laboratório 4 só, porque só são 4 laboratórios, né? Estou animado aqui. Essa relação vai apontar aqui o quê? O maior valor de quadrado médio, que é o que o Cronca fala, tá? É 24,96. Onde é que olha os quadrados médios, né? Dentro dos contextos aí relacionados ao erro, 24,96 está aqui, é o maior valor, né? Aí eu subo 6,71, 11,46 e o menor valor é 5,81. Então é o que ele fala. O maior valor foi 24,96 e o menor valor foi 5,81, né? Da mesma forma, a relação pode ser expressa como 4:1, né? Então, teoricamente, né, se a gente for analisar essa relação, o que a gente pode entender é que o quê? Quando eu divido, né, 24,96 para 5,81, eu tenho 4,29. É como se eu tivesse uma relação de 4:1, né? 4 dividido para 1 dá 4, né? Teoricamente, teríamos a relação de 4:1, e aí, em função disso, né, como eu aceito até 7:1 de relação, eu poderia fazer uma análise conjunta. Isso é um padrão característico aí, para que a gente consiga dizer que eu faço ou não uma análise conjunta. O que de fato vocês precisam entender relacionado à análise conjunta? Eu tenho vários experimentos que foram feitos semelhantes, no caso aí a gente fala sobre germinação, né? Então eu tenho 4 cultivares de soja, fiz um teste lá em laboratório, em vários laboratórios do Paraná, e eu quero saber, se eu fizer uma análise conjunta desse resultado, se eu tenho variação ou não. Teoricamente, seria interessante que eu não tivesse variação, certo? Ou seja, que as cultivares que germinaram bem, germinassem bem nos 4 laboratórios, né? Por quê? Porque se eu tenho variação, ou aconteceu alguma coisa diferente em algum laboratório, certo? Com relação à germinação, ou essas cultivares estão respondendo diferente em ambientes diferentes, tá? Que não deveria acontecer, de fato, em relação à estabilização e homogeneização desses materiais, tá? Mas são experimentos que precisam ser realizados, tá? O que faz? Paulo, quando é que eu faço? Gente, geralmente o seu experimento, você não vai fazer análise conjunta,
tá? Agora, se você fez um experimento de, sei lá, avaliação de cultivar de soja em Desciolândia, avaliação dessas mesmas cultivares de soja em Campo Novo, avaliação dessas mesmas cultivares de soja em Sapezal, avaliação dessas mesmas cultivares de soja em Campos de Julho, e você quer fazer uma análise conjunta desses resultados para saber se a mesma cultivar que foi superior no ambiente foi nos outros ambientes, é interessante levar isso em consideração, tá? Fazer essa relação dos quadrados médios para que você consiga fazer esse resultado e consiga entender essas características, tá? Aí depois que se faz isso, fica mais tranquilo para realizar, né? Só para demonstrar para vocês, né? Eu trouxe aqui mais uma vez, né? Algumas características relacionadas a esses experimentos aí de fato, né? Então, vocês conseguem ver meus slides aí? Não, tá vendo nada não, Paulo. Ainda não. Mas deve entrar. Internet. Espera aí que eu vou colocar aqui de novo. Só um minutinho já consigo fazer de novo. Pronto, agora acho que eu consigo compartilhar. Agora sim, né? Positivo. Beleza. Então, olha só, quando eu falo sobre exemplo de experimentos, está aqui, ó, germinação de sementes de diferentes cultivares de soja, né, em laboratórios distintos. Então, tem o laboratório 1, né, ele avaliou a germinação dos materiais, né, deu 83%, 87% nas repetições específicas, né, e aí ele fez laboratório 2, tá, laboratório 3 e laboratório 4, tá, aqui eu acho que eu dei um erro, acabou tirando a cultivar 4, deixa eu... para melhorar a visualização de vocês.
Fala, Gersi. Opa, boa noite, bom? Bom demais. Tá bom, eu tô mais pra lá do que pra cá. Pensa nome cansado, pai. Acabei de chegar. Tava lá perto da Branca. Usa o livro. Senhora. Cara, tá da estrada mato, cara, viu? Puta que pariu. Esse dia eu tava vindo do sítio umas 6 horas, 6h30 mais ou menos. Tava chegando na cidade, aí eu vinha pra ministrar a aula, né? Acho que foi ontem. Foi ontem. Aí eu passei por você estava acabando de chegar, eu acho. Você virou ali na casa de ração ali. Ah, sim. Ontem eu cheguei também, era umas 5 e pouquinho. Quase 6 horas, eu acho. Ontem eu consegui pegar a aula no começo também. Não, mas, rapaz, estrada judia. Estrada, nossa, aquela uns buraqueiros, uma estrada ruim de andar. Deus o livre. Aí você desce, passa na fazenda, conversa, sai do ar-condicionado, volta daquele calor. Chega no final do dia, você tá moído. Mas veja só, Gersi, eu estava falando para os meninos aqui, né? A gente falou sobre vários tipos de experimentos e hoje a gente fala um pouquinho sobre experimentos assim que não dificilmente vocês vão utilizar, tá? Que teoricamente, inclusive vou até voltar aqui para te mostrar, seria um experimento na verdade seria uma forma de analisar o experimento que foi realizado, que é o que a gente chama de análise conjunta de experimentos, né? Na maioria dos casos, você já deve ter visto inclusive falar disso, né? Que existem redes de experimentos. Então, por exemplo, o pessoal da Embrapa monta muita coisa em rede, né? Coloca aí o mesmo experimento em várias localidades do Brasil e depois avaliam isso de forma conjunta para tentar entender, né, o resultado dos materiais que eles avaliaram, né? Isso acontece em locais diferentes, isso acontece em anos agrícolas diferentes, né? Essa variação, pensando num contexto de cultivar, né? Nós vamos falar disso daqui a pouco, mas ela é ruim, né? Se a gente for pensar num contexto aí de cultivar de fato. Por quê? Porque quando a gente varia muita característica, seria muito interessante, por exemplo, se eu plantasse uma cultivar X aqui, né, em Tangará, e o resultado produtivo dela fosse o mesmo padrão produtivo para Campo Novo, para Sapezal, para Desciolândia, para Diamantino, para Campos de Julho, para Comodoro, né? Isso seria fantástico, certo? Quando você faz os vários experimentos dessas cultivares, dessa mesma cultivar X aí, em várias localidades diferentes, teoricamente, né, não vai acontecer esse resultado. Então, muito possivelmente, quando você fizer uma análise conjunta dos seus resultados, vai ter uma interação relacionada a esses locais diferentes e essa cultivar, tá? Mas o que a gente busca na análise conjunta é a não interação, ou seja, não tem a diferença significativa. Por quê? Porque daí você tem um material estável, né, estabilizado e homogêneo, com adaptabilidade, ou seja, adaptado para essas para essas várias regiões que se está trabalhando. Então, a análise conjunta tem como esses os principais objetivos, né? Analisar uma rede de experimentos de uma forma conjunta, tá? Para que isso seja analisado e que a gente tenha certeza, né, que o resultado que nós estamos avaliando ele é um resultado condizente ou que ele é um resultado interessante, né? Para que se proceda uma análise conjunta, é importante que se analise baseado em fatores físicos, ou seja, tipo de solo diferentes, topografia diferente, práticas agrícolas diferentes, tá? É importante analisar essas questões, porque uma vez que isso tem variação, teoricamente a chance de ocorrer interação é grande, né? Então é importante levar em consideração os tipos de solo, as topografias analisadas, as práticas agrícolas analisadas, para que você tenha aí uma análise conjunta que caracterize um resultado positivo, né? O ano agrícola também, né, devem ser reunidos sempre ensaios realizados no mesmo ano agrícola, devido às diferenças climáticas entre os anos, né? Uma vez que você fizer uma análise conjunta aí com anos agrícolas distintos, isso seria uma coisa mais complicada, né? Ordem de grandeza dos quadrados médios do erro nas análises individuais. Então, quando você quer fazer uma análise de variância baseada em uma análise conjunta, né, é importante levar em consideração os quadrados médios, tá? Né, que a gente avaliou várias vezes aí, e que essa relação de quadrado médio não esteja maior do que 7:1, tá? Se for maior que 7:1, não se deve proceder à análise conjunta,
ok? Então é importante analisar essas questões. O ano agrícola é importante que seja o mesmo, porque senão, teoricamente, a tendência é realmente variar, né? O tipo de solo tem que ser o mais próximo, a topografia, as práticas agrícolas e a relação do quadrado médio de cada análise em específico, né? Tem que ser menor do que 7:1, tá? Pensando nisso, daí eu trouxe aqui o exemplo do livro de vocês, que traz aqui uma característica, por exemplo, de um experimento que foi feito em laboratório. O delineamento utilizado aqui foi um DIC, tá? Por quê? Foi um DIC. Por quê? Porque se está em laboratório, gente, teoricamente, né, o fato de estar em laboratório já nos caracteriza dizer que é um DIC, né, que é um delineamento inteiramente casualizado. Por quê? Porque nesse caso aqui a gente não tem controle local, uma vez que não se precisa do controle local para o DIC. Por que não se precisa do controle local para o DIC? Porque o ambiente ele já é homogêneo, a gente consegue garantir a homogeneidade, porque é dentro de um laboratório, tá? Então a gente tem laboratório 1 com seus resultados, o laboratório 2 com seus resultados, o laboratório 3 com seus resultados e o laboratório 4 com seus resultados, certo? Eu fiz uma avaliação de 4 cultivares, tá? Em 4 laboratórios diferentes e determinei a germinação dessas cultivares, certo? Então, no laboratório 4 eu tive essa germinação para cultivar 1, no laboratório 3 eu tive essa germinação para cultivar 1, no laboratório 2 eu tive essa germinação e no laboratório 1 eu tive essa germinação aqui, certo? Quando você olha em específico, né, teoricamente você vai ter um resultado, né? Quando você olha em loco, ou seja, avaliando conjuntamente os dados, você vai ter outro resultado, né? Porque você vai analisar conjuntamente. O que se espera é que, se a cultivar 1 teve uma boa germinação no laboratório 1, é que ela tenha boa germinação nos demais laboratórios também. Quando a gente fala sobre isso, né, é claro e evidente, e vocês já visualizaram isso, né? Aqui está o livro de vocês. Então, você faz uma análise para cada um, certo? E aí depois você faz uma análise conjunta. Quando faz essa análise conjunta, você tem um resultado. E aí nesse resultado saiu o quê? Saiu a interação entre os fatores. Se teve interação entre os tratamentos e o ambiente, teoricamente você teve o quê? Você teve que a análise conjunta não tem diferença relacionada a isso, ou seja, os tratamentos, os cultivares e o ambiente, um influencia o outro, tem interação entre os cultivares e o ambiente onde é que foi avaliado, certo? Então a germinação está sendo influenciada por isso aí, né? E aí, teoricamente, você precisa destrinchar isso para saber qual foi a influência do ambiente relacionado a esses tratamentos, ou qual foi o tratamento que respondeu melhor a essas características, tá? Mas segue da mesma forma, tá? A análise conjunta, ela vai ter, a única coisa que vai ter uma caracterização diferente é que ela tem um quadro auxiliar aqui, ó, tá? Com totais de cada tratamento disposto nos respectivos ambientes, tá? Quando vocês vão fazer na mão, né, teoricamente vocês iam ter que fazer o mesmo cálculo do DBC lá, utilizar a soma de quadrado do tratamento, soma de quadrado de ambiente, soma do quadrado do tratamento e da interação, né? A soma de quadrado do erro, né? E aí colocar esses fatores aqui dentro do quadro para poder saber se é significativo e avaliar o F calculado baseado no F tabelado, tá? Teoricamente aqui foi significativo a 1%, né? Houve interação então entre os tratamentos e o ambiente e a gente precisa analisar isso, né? Quando eu falo para vocês sobre essas análises, e aí de fato eu já busco, né? Eu já tento buscar aí para vocês as análises de fato. Deixa eu achar aqui. E aí quando eu falo sobre isso, né? Eu já inclusive coloco aqui, né? Teoricamente os dados, né? E ajusto eles para que a gente consiga analisar. Se vocês analisarem, eu coloquei bloco aqui, tá? No Excel, deixa eu melhorar um pouco a imagem para vocês. Peraí, deixa eu aceitar um colega de vocês aqui. Anderson.
tá aqui, ó, eu coloquei os tratamentos, o ambiente, o bloco, quantas repetições ele tem, né? E a variável foi analisada aqui, no caso aqui, se vocês quiserem colocar germinação, não tem problema nenhum, né? E aí eu fiz o que? Eu ajustei esse quadro. Se vocês perceberem pelo livro de vocês aí, tá? Ele coloca aqui em cima, ó, no livro, um ajuste, olha, quadro auxiliar com os totais de cada tratamento. Tá vendo aqui, ó, o tratamento 1, tá? Acompanha comigo aí. Tratamento 1 no ambiente 1, certo? Então, se a gente voltar lá em cima no quadro simples dessas análises aqui, eu tenho aqui, ó, o tratamento 1, que seria cultivar 1, tá? No laboratório 1, que é o ambiente 1. Quando eu somo esses valores aqui, eu tenho que fazer o quê? 88 mais 87 mais 83, tá? Mais 86, certo? Ele vai me dar um valor de 344, né? Que é os 344 que eles colocam assim. E aí eu faço a mesma coisa para o ambiente 2, para o ambiente 3, para o ambiente 4 com o tratamento 1 e assim sucessivamente. O que eu fiz aqui no Excel? Teoricamente, né, eu fiz a mesma coisa, né? Então, se eu fosse pegar aqui o ambiente 1, né, eu ia pegar isso aqui. Opa! Peraí, que vai dar errado. Se a gente fosse analisar aquelas questões lá, então os 344 está aqui para o ambiente 1, né? Se eu fosse analisar o ambiente 2 lá, eu faria essa soma aqui, né? Então, a gente ficaria a soma 1, 2, 3, 4, não. Aqui, ambiente 2, certo? Seria os 340, e se vocês forem analisar, deixa eu voltar no livro de vocês, está aqui o 340 do ambiente 2, tá? E assim sucessivamente, se eu fosse fazer para o ambiente 3, o ambiente 3 começa aqui, né? Então, aqui, ó, 327, se vocês voltarem no livro, está aqui os 327, certo? É só uma tabela de informação, né? Que traria informação. Qual que é a característica aqui, no caso, para fazer uma análise estatística aqui, uma análise de variância, por exemplo, né? Uma coisa que a gente já fez o semestre todo, né? E, inclusive, eu falei que nessa aula a gente faria várias análises de variância para tentar entender as características, né? Então, se eu estou pensando numa análise conjunta aqui, por exemplo, o que eu tenho? Eu tenho um tratamento, né? Fiz o salvamento disso aqui no Excel. Aí, o que eu pedi para vocês? Baixar o aplicativo, o LibreOffice, por quê? O programa, né? Porque no LibreOffice vocês conseguem salvar em DBF, né? E aí, teoricamente, é o arquivo, o formato onde o Sysvar ele consegue rodar as análises. Então, eu fiz salvei as características das cultivares todas aqui, né? Com relação a tratamento ambiente, a repetição e a germinação que foi avaliado. Fechei o programa, certo? Eu não vou salvar aqui porque vai aparecer diferente lá, mas você pode colocar a germinação aqui sem problema, certo? Aí eu abro a pasta que eu tenho salvo lá, o que eu tenho? Eu tenho análise conjunta aqui, ó, tá em Excel, tá? Olhem só para de fato esse ponto aqui, né? Deixa eu ver se eu melhoro uma coisa aqui. Beleza. Tá vendo que essa análise conjunta tá em Excel, né? Eu faço o quê? Eu clico com o botão direito aqui, ó, e peço para abrir com LibreOffice. Tá? Eu vou fazer os passos todos que a gente faz para fazer uma análise, porque talvez tenha alguém aí que não estava na aula participando e já aprende a fazer. Então, fiz a única coisa que mudou é o programa, eu venho aqui, ó, em arquivo, tá? Salvar como, né? E aí eu consigo mudar o formato, ó, database, certo? Dbase. Cliquei em dbase, peço para salvar, aí vai pedir para substituir, eu vou substituir de fato, não tem mudança nenhuma. Clico em utilizar formato de base, clico em português, ok, fechou, salvei o arquivo, certo? Então, ó, tá análise conjunta em database, certo? Fechei essa pasta aqui, né? Agora eu preciso o quê? Preciso abrir meu programa.
Venho no Sysvar. Venho aqui, ó, em análise, ANAVA. Abro o arquivo, certo? Então, ó, tá, ó, lembra análise conjunta? Venho aqui, abro, certo? Como foi um DIC, gente, então ele não tem bloco, não tem repetição. Então eu venho aqui, ó, tratamento, adicionar, o ambiente eu adiciono e eu posso ter uma interação entre o tratamento e o ambiente que eu trabalhei, certo? Quando eu faço isso, eu venho aqui finalizo, porque eu já adicionei todas as fontes de variação, clico em sim. Como eu estou querendo analisar só a interação, né? Mas se você quiser, você podia analisar como um todo, né? Aqui eu vou pedir para ele fazer só a análise da interação. Então, o tratamento eu vou pedir para ele analisar em TUC, certo? E o ambiente eu também vou pedir para ele analisar em TUC. Ok, fechei essa análise. Clico na variável, que no caso era a germinação, lembra? Finalizo o meu quadro, não tem transformação para ser feita, nunca temos, na maioria dos casos, e finalizo, tá? Se vocês pararem para analisar, né, inclusive isso aqui, ó, é uma tabela de análise de variância, né? Nos cálculos do livro, tá, tem algumas características distintas aqui pela organização dos dados, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês pelos cálculos do livro, ó. Aqui está a análise de variância conjunta dos experimentos, certo? Deixa eu aumentar isso aqui. Aí vocês estão conseguindo ver melhor. E aqui, ó, cadê? O resultado que eu extraí. Vou pedir aqui já para extrair, para ensinar um pouco vocês. Venho aqui, ó, salvar como, tá? Tá vendo que está na unidade 4, seção 3? Só vou conferir se é a experimentação agrícola mesmo, beleza? Arquivo em RTF, tá? Que vai abrir em Word. Vou colocar o nome do arquivo, análise. Pronto, salvei meu arquivo. Se eu for lá, na unidade 4, seção 3, tá aqui, ó, o arquivo de análise conjunta rodado, tá? Aí eu consigo analisar ele, ó. Tá vendo que tem a análise de variância aqui? Quando vocês vão lá no livro de vocês, ó, o que aparece, né? Aqui, não, teoricamente, ele lançou a análise, não lançou o coeficiente de variação, mas ó, o grau de liberdade é 3 do tratamento, ou seja, eu tinha 4 tratamentos, né? Menos 1, 3. O ambiente eu tinha 4, são 3, né? 4 menos 1, 3. Um vezes o outro dá 9, né? O cálculo do erro e o total 63. Se a gente analisar aqui o que foi rodado, olha só, a mesma coisa, 3, 9, 48, 63. Um coeficiente de variação, que no caso aqui não foi calculado, porque ele não lança aqui, né? Mais de 4,60, né? As somas de quadrados, se vocês analisarem aqui, são todas iguais, tá? Assim como os quadrados médios também, né? Aí temos o F calculado e as probabilidades, se a gente for analisar, certo? Quando a gente analisa os Fs aqui, né, se a gente for analisar, pensando aqui no F calculado e na probabilidade, houve interação entre o tratamento e o ambiente. Quando isso acontece, a gente desdobra isso para entender qual o tratamento foi melhor. Então, se a gente for analisar, por exemplo, no laboratório 1, tá, que está desdobrado aqui, ó, laboratório 1, né, deixa eu aumentar isso aqui, ele deve estar vendo nada aí. Então, ó, eu vou analisar o desdobramento do tratamento dentro de cada nível de ambiente, certo? Então, eu vou analisar dentro do ambiente 1, ambiente 2, ambiente 3 e ambiente 4. Deixa eu adicionar uma pessoa aqui que está entrando, Paulo Bortoto. Certo? Então, analisando aí para o ambiente 1, o que eu tenho? Eu tenho que a minha cultivar 3 e a minha cultivar 1 foram melhores. Por quê? Porque as germinações dela foram maiores e eles estão acompanhados pela mesma letra e número, né? Então, as melhores germinações foram para cultivar 1 e 3 para o ambiente 1, tá? Aí a gente vai para o ambiente 2 agora, ó. Ambiente 2, tá? E aqui está o teste de Tukey para o ambiente 2. Veja só, cultivar 1 e 3 também tiveram a melhor germinação no ambiente 2, certo? No ambiente 3, ó, nós já tivemos só cultivar 3 sendo a melhor germinação, tá? Ela foi superior a cultivar 2, 1, 2 e 4, certo? Já no ambiente 4,
certo? Nós tivemos aí apenas a cultivar 1 sendo melhor, então, com relação à germinação. Então, isso caracteriza que nós tivemos interação dentro da nossa análise conjunta, tá? Dos resultados. Ou seja, tem diferença de relação aos laboratórios que analisaram a germinação desses cultivares, tá? Quando nós fazemos uma análise conjunta, de fato, tá? É importante analisar que nós buscamos que não tenha essa interação, tá? Porque se não tiver essa interação, isso vai nos dizer que, teoricamente, os laboratórios eles fizeram uma avaliação da germinação e a cultivar 1, por exemplo, ela teve a mesma germinação em todos os laboratórios. Isso seria uma característica interessante, né? Da mesma forma como quando você avalia várias cultivares de soja, por exemplo, em ambientes distintos, você faz uma análise conjunta, teoricamente você quer que os resultados sejam todos semelhantes para os ambientes distintos, para poder direcionar esse material, né? Para você recomendar esse material para as diferentes áreas, com certeza de que ele vai ter produtividade superior, tá? Mas a análise é essa, né, gente? E aí eu busquei lá na aula também, para vocês fazerem a análise simples, né? E aí vocês conseguem ver com várias características. Então, eu vou buscar aqui as análises como um todo, tá? Por exemplo, aqui no livro de vocês têm isso aqui, ó. Tá? O cara montou um experimento, né, de germinação, né, indique, certo? Aí o que ele fez? Ele foi lá, pegou sementes da cultivar 1, pegou sementes da cultivar 2, pegou sementes da cultivar 3, pegou sementes da cultivar 4. Então ele foi lá, pegou 100 sementes da cultivar 1, botou lá num papel, germiteste, e foi fazer a germinação de 100 sementes num papel, de 100 sementes em outro papel, de 100 sementes em outro, de 100 sementes em outro. Então ele usou 400 sementes, né? De 100 aqui nasceu 88, aqui de 100 nasceu 87, aqui de 100 nasceu 83, e assim sucessivamente para as demais cultivares, certo? E ele quer saber o resultado disso, se houve diferença significativa ou não. Como é que ele faz esse tipo de análise? Deixa eu fechar aqui o sysvar para vocês. Teoricamente, eu tenho que botar isso numa planilha, certo? Foi o que eu fiz, tá? Então, como que eu faço isso? Eu vim aqui, abri o Excel, né? Aqui já está o resultado pronto, né? Teoricamente, se você tem um LibreOffice, para encurtar o espaço, é interessante. Então, ó, peguei a cultivar, né? Eu tenho a cultivar 1, 2, 3 e 4, certo? Que é o que aparece aqui no livro de vocês, ó, cultivar 1, 2, 3 e 4. Eu só organizei ela aqui, né? Por que eu coloquei 1 4 vezes? Porque não são 4 repetições, ó, certo? Então, ó, cultivar 1 na repetição 1, cultivar 1 na repetição 2, cultivar 1 na repetição 3, cultivar 1 na repetição 4 e cultivar, teoricamente, acabou, né? Aí cultivar 2 na 1, na 2, na 3, na 4, assim sucessivamente. Isso é padrão, tá? E aí, quanto é que germinou? Aí eu venho e coloco, ó, na repetição 1, cultivar 1 germinou 88. Então, cultivar 1, repetição 1, 88%. Cultivar 1 na repetição 2, vamos olhar aqui, ó. Cultivar 1 na repetição 2, 87%. E assim sucessivamente, você copia todos os dados aqui para dentro, certo? Quando você salva no Excel, você precisa fechar isso, certo? E abrir a sua pasta e pedir para abrir isso aqui em LibreOffice. Como eu já fiz o procedimento de salvar em DBF, já está aqui o resultado em DBF, tá? Então, vocês podem ver, o laboratório 2 também está em DBF, mas tinha uma planilha de Excel. O laboratório 3 também está em DBF, mas tinha uma planilha de Excel. E o laboratório 4 da mesma forma, tá? Então, teoricamente, o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir o sysvar agora, né? Então, vou pegar o sysvar aqui. Está salvo aqui o aplicativo. Abro o sysvar, peço para me fazer uma análise de variância. Vou abrir o arquivo. Vem aqui, ó, laboratório 1. Abrir. Eu tenho cultivares para serem testados, eu adiciono. Como eu não fiz, como não é DBC, eu não vou utilizar, né? Adicionei as cultivares, vou testar as cultivares no teste de Tucken, certo? Adiciono aqui. O que eu vou testar? Germinação, finalizo aqui, tá? Se a gente analisar, né, o resultado, teoricamente, tem que ser semelhante ao que o livro nos traz, tá? E aí nós temos aqui, ó, resultado relacionado
Tá aqui, ó, o resultado do livro. Espera aí. Deixa eu melhorar isso. Isso aqui seria a análise de variância do experimento em delineamento a caso, tá? Aqui, por exemplo, nós finalizamos um resultado, tá? Então, a fonte de variação 1, né? Teoricamente, o que nós temos ali? Grau de liberdade 3, 12 e 15, né? Aqui tá, ó, cultivar 3, grau de liberdade do erro 12, total 15. Aqui ele já nos traz o coeficiente de variação, que é 2,99, que é um coeficiente de variação muito bom, né? As somas de quadrados, também estão iguais, tá? Salvo por algum erro de digitação meu ali, tá? Mas está bem próximo, né? Teoricamente deve ter algum erro de digitação, mas o que demonstra muito bem aqui é a interação. Olha só para vocês verem. Houve interação significativa, assim como houve interação significativa aqui a 1% também, tá? Então, isso eu acho que é uma característica muito interessante, né? Tendo em vista nos resultados aí. Então, aqui a gente consegue definir o resultado, e aqui eu fiz ainda mais, né, do que o livro de vocês, que foi o teste de média. Então, teoricamente, as cultivares que tiveram melhor germinação aí no experimento 1 foram a cultivar 1 e 3, tá? Na análise conjunta, a gente viu isso lá no desdobramento, né? Aqui a gente consegue ver só para uma análise. Então, teoricamente, isso aqui seria uma análise em delineamento inteiramente casualizado, tá? Vamos ver se a gente fosse fazer isso em delineamento em blocos casualizados, que a gente já fez várias vezes também. A única coisa que mudaria é que a gente adicionaria, tá, a repetição, que teoricamente no nosso caso seria o bloco, né? Finalizo, e aí eu vou avaliar apenas, eu vou colocar tuque aqui, as cultivares, né? Baseado na germinação, finalizo meu teste, certo? Tá vendo que melhorou um pouquinho o coeficiente de variação? Porque eu estratifiquei o erro dentro do bloco, né? E aí eu tenho repetição aqui para estratificar um pouco do erro. Também foi significativo a 1%, né? E aí, teoricamente, apenas a cultivar 3 germinou mais do que as demais, né? A cultivar 1, 2 e 4 já tiveram germinação menores aí, estatisticamente falando, tá? Isso é um resultado da análise que vocês tiveram aí relacionado a essa característica, tá? Então, de fato, a importância aqui, né, ou a priori, o primeiro ponto aqui é falar sobre essas questões aí da análise conjunta e de seus objetivos. Aqui está como é que faz essa caracterização da análise, né, os cálculos de fato, né, e aqui uma determinação, por exemplo, de que quando se faz análise conjunta de experimentos, não é interessante rejeitar a hipótese H0, tá? Quando nós rejeitamos H0, quer dizer o quê? Rejeita H0 quer dizer que tem pelo menos um tratamento diferente dos demais que estão sendo testados. Tá? Então, se eu rejeitei H0 e eu estou dizendo que tem um tratamento diferente dos demais, quer dizer que tem diferença significativa. Mas quando eu rejeito H0 em uma análise conjunta, quer dizer o quê? Quer dizer que o comportamento desses materiais que eu estou testando, por exemplo, em ambientes diferentes, ele é diferente. E aí, teoricamente, eu não vou poder recomendar o mesmo material para ambientes diferentes. A nossa recomendação vai ter que ser diversificada, né? O que a gente busca, muitas das vezes, é que esse H0 ele não seja rejeitado na análise conjunta, ok? Para uma análise normal de fatorial, por exemplo, aí é importante que ocorra a rejeição do H0. Para uma análise vai depender do seu objetivo, né? Mas é importante que ocorra, porque quando rejeita H0 quer dizer que tem diferença significativa, quando tem diferença significativa no melhoramento, por exemplo, tem variabilidade, né? Então, ao rejeitar essa hipótese, concluímos que o comportamento dos tratamentos não é o mesmo nos diferentes ambientes. E o que se busca quando faz uma análise conjunta é que o comportamento dos tratamentos seja o mesmo, né? Isso é o contrário do objetivo da análise conjunta, da qual queremos obter conclusões para um grupo de tratamentos em condições bem mais generalizadas. Então, a análise conjunta ela busca nos dar informação e nos auxiliar a ter conclusões de uma forma mais generalizada, tá? Então, quando se faz experimentos em rede, de fato é isso que se busca, né? Quando se desenvolve um material de soja, por exemplo, para uma região como a nossa, né? Busca-se que a gente tenha aí vários experimentos em rede
para analisar essa cultivar, né, e para que a gente consiga recomendar ela para as variadas regiões. Esse é o objetivo principal da análise conjunta e é o que vocês, de fato, têm que ter em mente aí com relação à análise conjunta de dados, ok? E aí, pensando no contexto de regressão linear também, que é o que a gente precisa tratar hoje, né, a gente utiliza a análise de regressão para verificar a existência de uma relação funcional significativa entre uma variável dependente, tá, com uma ou mais variáveis independentes, que no caso seria x e y, né, caracterizado aí principalmente pela equação de primeiro e segundo grau, tá? Uma vez que vocês vão falar muitas vezes que na equação de terceiro grau, tá, ou na cúbica, biologicamente nós não conseguimos explicar muita coisa pensando no contexto agrícola, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Teoricamente, né, eu vou abrir um artigo aqui para tentar mostrar para vocês com mais facilidade o que eu estou dizendo aqui, tá? Um artigo, na verdade, um livro de vocês aqui. Quando a gente fala sobre regressão, tá? Se ela é linear, ela aparece desta forma aqui, tá? A análise é a mesma, os dados vão ser colocados da mesma forma, a única coisa que vocês vão pedir é para que seja feita uma regressão, tá? Então, uma regressão linear da eficiência do controle, né, de Comerlina vilosa em função das doses de herbicida, tá? Então, teoricamente, o que vocês têm aqui? Vocês têm, né, uma análise de regressão, que vocês têm uma equação, um R quadrado de 0,99, então 99% dos pontos aqui estão dentro do padrão da linha, né, seguem esse padrão de linha. Aqui está a eficiência de controle, tá? E aqui as doses de herbicida utilizadas. Então, à medida que você aumentou a dose em ml por hectare, aumentou a eficiência do controle da Comerlina vilosa. Quando isso acontece, teoricamente, quer dizer o quê? Quer dizer que você precisa fazer novos testes, mais do que 100 ml, por exemplo, por hectare, para entender qual seria o resultado, qual seria a quantidade ideal em ml por hectare desse produto, para controlar definitivamente aí a planta daninha, tá? Então, teoricamente, seria isso que é uma análise de regressão linear nos traz de informação. Quando isso não acontece, o que nós temos é uma análise de regressão quadrática, tá? A quadrática, ela traz características distintas, tá? E que, teoricamente, seriam isso aqui, ó. A quadrática, ela vai fazer esse tipo de comportamento, tá? No entanto, eu estou fazendo aqui um exemplo, né? A gente sai de uma dose 0 de cálcio aí, vai para uma dose 5, que teoricamente, tá, tem cálculo para ser feito isso, mas eu vou dizer aqui para vocês que seria o nosso ponto, né? Ponto de máxima, tá? E aí, teoricamente, a gente utilizaria essa dose de cálcio para fazer a aplicação relacionada à produtividade. E aí, à medida que você aumenta essa quantidade, essa dose de cálcio, a tendência é ir reduzindo, ou seja, pode causar toxidez, materiais e tudo mais. O que não se vê aqui, de fato, né, é esse comportamento. Então, se vocês observarem, a gente teve um acréscimo da produtividade em relação aos níveis de cálcio que foram ministrados. À medida que se aumentou, a tendência foi o cálcio reduzir. Chegou em um ponto que o cálcio fez com que subisse mais um pouco a produtividade. Aí nós tivemos uma queda e, novamente, os níveis de cálcio favoreceram a produtividade aqui, tá? Como é que se explica essa variação, gente? Dificilmente isso vai acontecer. Biologicamente não se explica, né? Como é que eu vou explicar? Eu adicionei cálcio, aí produziu mais. Aí eu fui adicionar mais um pouco, aí produziu menos. Aí, em vez de eu adicionar 10%, eu adicionei 100%. Aí produziu mais. Mas se eu adiciono 110%, aí produz menos. Aí eu vou adicionando 150% a mais, aí produz mais. Isso não acontece, né? A gente chega em um ponto de máxima e decresce pensando no contexto de adubação, estou dizendo, tá? Então, teoricamente, né? Eu estou dizendo aqui o que seria uma curva, né, relacionada à regressão quadrática, seria uma curva com esse sentido aqui, tá? Ou seja, eu tenho aí, baseado na dose que eu estou adicionando, né, uma quantidade X de produto, vai indo, aumentando a produtividade, chega a um ponto que não aumenta a produtividade mais. Então, 295, 300 quilos por hectare produziu em torno de 6, 17 quilos por hectare de cálcio que foram adicionados.
Se você aumentar a dosagem de cálcio, a tendência é produzir menos, porque a planta não vai conseguir absorver, pode acontecer uma toxidez, enfim, desregula todas as características, né? A relação cálcio-magnésio pode estar sendo afetada, e isso pode influenciar na produtividade de forma negativa. Não que a parábola também não possa ser assim, tá? E aí vai ter influência de outras características. Tanto ela pode ser de cima para baixo, quanto ela pode ser de baixo para cima, né? E aí, nesse caso, nós teríamos um ponto de mínimo, né, com relação a isso, tá? Então, teoricamente, são essas características de uma regressão quadrática. O que a gente busca é um fator estar relacionado com o outro. Quando a gente trabalha com equação de terceiro grau, acaba que se fica muito difícil de determinar essas questões, tá? Paulo, como é que... Aí tá vendo esse monte de cálculo aqui? Isso aqui tudo é que vocês precisam analisar dentro de um contexto estatístico dentro do programa. E aí, por isso que eu sempre trago para vocês. Então, o que é que eu fiz de fato aqui? Deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho as características que o livro de vocês traz aí, tá? Deixa eu pegar aqui. Pegar os dados aqui que eu utilizei para vocês terem mais tranquilidade aí na hora de analisar. Então, olha só, eu peguei aqui a dose de cálcio, o bloco e a produtividade, tá? Olha aqui, né, o tratamento em quilos por hectare, 0 quilos, 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, 25 quilos e 30 quilos. Foi o que eu fiz aqui, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 quilos. Lembra que eu falei que a organização da tabela é a mesma? Então, a dosagem de cálcio que foi utilizada na linha, né? Qual bloco que foi coletado? Então, a repetição 1, repetição 2, repetição 3, repetição 4. Eu venho aqui, ó, 205, 212, 208, 211. Ó, 205, 212, 208, 211, certo? Então, adiciono isso tudo aqui, certo? Criei uma planilha, né? Teoricamente, eu vou fechar ela para poder fazer a análise, tá? E aí eu venho, né? Na planilha ela está salva aqui, ó, regressão não linear, né? E aí, teoricamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir para abrir ela de novo no LibreOffice Calc, né? Que é quem vai me permitir salvar essa planilha em DBF. Eu venho aqui, ó, salvar como. Eu já tenho a planilha salva, vai pedir para salvar de novo. Database, file, salvar, vai pedir para substituir sem problema, substituo, em utilizar formato de base, ok. Fechei a planilha, fechei isso aqui, vou abrir o aplicativo. Vou pedir para fazer uma análise de variância, vou abrir o arquivo, eu venho aqui, ó, regressão não linear, certo? Como é em blocos casualizados, então eu tenho dose de cálcio sendo testado, que é o nosso tratamento, e eu tenho o bloco, né, interferindo nessa questão aí do ajuste relacionado à eficiência da aplicação do nosso trabalho. Finaliza o quadro, né, a tabela de análise de variância, vou analisar baseado na dose de cálcio, mas como é uma dose, tá? Como é quantitativo esse dado, né, não qualitativo, teoricamente eu venho aqui e avalio baseado em regressão, tá? E aí eu cliquei em regressão lá, eu cliquei em OK, ele vai me pedir, ó, regressão linear, quadrática ou cúbica, tá? Regressão na quarta, na quinta e na sexta pode ser utilizado, tá? Pode, mas nesse caso aqui, gente, não tem explicação para nós de uma maneira geral. Então não adianta colocar que você não vai conseguir explicar o resultado disso, né? E aí o que a gente faz? Clique em OK, avalio isso baseado em produtividade, que é o que foi pedido, né? E aí sai o nosso resultado. Então, ó, a dose de cálcio, ela teve significância, ou seja, valores menores do que 0,01 são significativos a 1%. Um coeficiente de variação interessante, que é 2,72, né? Deixa eu melhorar isso aqui para vocês, vou salvar isso aqui já. Unidade, seção 3, regressão não linear. Salvei isso aqui lá. Agora eu vou abrir. Cadê?
Fechar isso aqui. Minimiza isso, minimiza isso, minimiza isso. Vou abrir aqui. Seção 3, cadê? Regressão não linear, está aqui o resultado de vocês. E aí eu tenho, a variável analisada foi produtividade, eu tenho que foi significativa a 1%, o coeficiente de variação é um coeficiente muito bom, né? E aí eu tenho, ó, tá vendo o B0 aqui? Né? Teoricamente ele foi significativo, tá? E o R quadrado muito baixo dentro de um contexto de determinação das médias. Aí aqui eu tenho o B0, B1 e B2, tá? Então teoricamente seria y é igual a ax mais bx mais c, né? Ax quadrado mais bx mais c, né? E aí uma cúbica, teoricamente, a gente teria y é igual a ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d, né? Que seria a equação de terceiro grau, tá? Então, teoricamente, você pegaria esses valores aqui para fazer a análise e conseguir determinar, todos eles foram significativos, e nesse caso aqui, quem explicaria melhor seria uma equação cúbica. O que de fato vocês estão visualizando aqui, quando o R quadrado, a tendência é que ele tem um maior valor. Não necessariamente que o R quadrado vai trazer essa característica, quanto maior o R quadrado, mais eficiente. Não, é importante entender os seus dados, tá? Mas o R quadrado ele te dá alternativas aí para selecionar qual curva você vai utilizar. Por exemplo, o R quadrado aqui, tá? Ou o fator de correlação aí, né? Ele seria um determinante de qual tipo de regressão você utilizaria, se é quadrática, se é cúbica, tá? Teoricamente, aqui a cúbica ela já está explicando melhor do que a quadrática, mas para nós, de uma maneira geral, não teria como explicar. O que eu faria aqui para determinar um gráfico? Eu teria que pegar esses valores aqui, né? Juntamente com esses valores aqui, para a gente entender e expressar o gráfico. Teoricamente, o gráfico que eu formaria aqui com esses dados seria semelhante a esse gráfico aqui. Tá? Então, eu vou tomar a liberdade aí de tomar um tempinho de vocês para a gente fazer o gráfico aqui para vocês entenderem. Então, teoricamente, eu tenho lá os dados 0, né? 10, 15, 20, 25 e 30. Opa! Né? E aí, o que nós observamos de fato... Opa! Cadê? Isso aqui... 209, 341,5, 271,25, 281,75, 249, 261,75, faltou uma dose aqui, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. E 278,75. Certo? Pedirem para organizar isso aqui, né? Inserir um gráfico, que geralmente é um gráfico de dispersão, mas você pode colocar um de linha. Olha a semelhança desse gráfico aqui para o gráfico que está disponível no livro de vocês, ó. Certo? Esse seria o gráfico. Aí vocês percebem que aqui ele colocou uma equação e que tem aqui um R quadrado de 0,59 ou 59%. E se vocês observarem aqui, ó, o R quadrado é 59,45%. Então é onde está explicando isso aí, né? E aí o que ele faz? Ele pega esses dados aqui que você observou e ajusta eles para a equação que foi determinada. Então, teoricamente, ele ia ajustar esses dados para demonstrar uma equação cúbica, né, dos resultados. Então, se a gente substituir esses dados aqui por esses aqui, vai trazer uma equação mais ajustada para uma cúbica. E aí vamos substituir aqui só para vocês verem esses resultados aí de fato, tá? 224,035, não vou respeitar muito os casos decimais, não. 297,08. 306,96.
282,28. 251,68. 243,76. 287,17. Aí percebo vocês a diferença que fez, ó, ele fez um gráfico ajustado para uma equação cúbica, tá? Então, teoricamente, aí você teria aqui um aumento constante, depois você teria uma queda e depois um aumento novamente, né? Isso pode ser explicado numa cúbica, às vezes num problema de fitopatologia, por exemplo, onde o fungo ele tem uma característica de estar em pequena quantidade, aí eu tenho, por exemplo, uma possibilidade aí de, sei lá, ter maior quantidade de alimento, né? Tem um período mais específico onde o fungo gosta de se desenvolver da planta e a planta acaba sendo maturada, ou seja, talvez, vamos colocar um exemplo aí, eu tenho um fungo que impacta uma cultura, mas ela ainda está no estágio vegetativo inferior, ou talvez eu tenha um fungo que ataca principalmente as vagens. E aí, teoricamente, no período que você não tem vagem, você tem uma população pequena desse fungo. À medida que ele vai desenvolvendo, à medida que você vai tendo uma evolução, né, relacionada ao desenvolvimento da cultura, você vai tendo vagem nessa cultura, esse fungo vai se desenvolvendo cada vez mais, então ele vai aumentar a população, certo? E aí, quando você desseca essa planta, teoricamente, esse fungo ele vai deixar de consumir essa vagem, né? E aí a tendência é a população dele reduzir, certo? Mas ele vai continuar na área, se você tiver um novo plantio e uma nova quantidade, eu acho que esse fungo vai começar a aumentar novamente a população e assim sucessivamente. Então, você pode ter uma caracterização desse tipo. Agora, pensando num contexto de soja, por exemplo, eu vou fazer adubação nitrogenada, soja não, mas na cultura do milho, por exemplo. Então, adubação nitrogenada no milho, aí você coloca várias doses e você determina, olha, chegou na dose de 250 quilos por hectare, teve um aumento de produtividade, e aí quando eu coloquei 300 quilos por hectare já reduziu. Então, teoricamente, o que acontece? O nível máximo de adubação para aquela situação, naquela ocasião, é 250 quilos por hectare, né? O seu ponto de máximo, é onde você tem maior produtividade. À medida que você aumenta, isso você vai reduzir. E aí seria uma equação quadrática. Quando você faz uma análise, por exemplo, eu coloquei dose 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150. E aí eu vou lá e analiso, e o resultado me traz uma análise, uma regressão linear, quer dizer o quê? Quer dizer que 150 quilos por hectare está sendo mais produtivo, beleza? Mas você não sabe se 150 quilos é o que traz a melhor produtividade, ou se você utilizasse 175, 150 e aumentar mais ainda. Por quê? Porque você não testou valores a mais. Então, na sua conclusão, você vai concluir que o 150 foi o melhor, mas que resultados futuros precisam ser testados com doses maiores, porque a regressão foi uma regressão linear e você não chegou no ponto de máximo ainda. Tá? À medida que você vai testando, você vai conseguindo alcançar aí os valores, né, de ponto de máximo, e aí você vai conseguindo determinar qual seria a melhor adubação de fato nessas características. Com relação a isso, regressão, gente, na adubação, em doses de adubação ou dose de produto, é que mais se utiliza de uma maneira geral. Tá? Pensando em ajustar dados, seria isso, né? Em rodar dados também seria isso, né? Eu não sei se tem alguma dúvida mais específica relacionada a essas questões aí de rodar os dados, mas, de fato, o principal objetivo hoje era apresentar o que é uma análise conjunta, o que é uma regressão linear, tá, para vocês, e deixar claro aqui que vocês precisam saber, né, analisar esses dados, principalmente os de DBC e os de DIC, no CISVAR, tá? Então, no CISVAR, vocês precisam saber analisar tanto o DBC quanto o DIC, tá? Por quê? Porque uma vez determinado o dado para vocês, eu vou ministrar o dado lá para vocês, vocês vão ter que analisar. Então, pensando nesse contexto, né, a organização do dado, teoricamente, tem que ficar o quê? Cultivar, repetição e germinação, né? Quando eu tenho um fatorial, teoricamente, eu teria dois fatores aqui, né? Deixa eu achar um aqui da aula anterior aqui para vocês verem aqui. 4.3. 4.2, fatorial. Subdividida, fatorial. Opa.
Então, quando eu tenho um fatorial, teoricamente eu tenho dois fatores. Então, eu tenho o fator A, fator B, a repetição disso, que no caso aqui está em bloco porque é em DBC, e a variável que foi analisada, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente estava analisando aqui, ó, 4 cultivares, certo? Com polinização, não, sem fazer polinização e com polinização. Eu queria saber se tinha interação da polinização com as cultivares que eu estou analisando, certo? E aí eu tenho a repetição, porque é em DBC, e tem as variáveis a serem analisadas, né? Quando eu tenho isso, e eu quero rodar uma análise dessa, o que eu faço? Análise de variância, vou pedir para abrir um arquivo, busco a pasta correta lá, né, que está na 4.1, aí eu tenho, ó, atividade DBC fatorial, eu abro, eu tenho fator A que eu quero analisar, né? Teoricamente, você pode adicionar primeiro o bloco eu adiciono, fator A eu adiciono, fator B eu quero testar também, eu adiciono, eu quero saber se tem interação entre o fator A e o fator B, que seria as cultivares e a polinização, certo? Adiciono também essa interação e finalizo o quadro de análise de variância, tá? Eu vou testar o quê? Se tiver interação, beleza, eu testo a interação, que é o fator A vezes o fator B, mas se não tiver, eu preciso já saber se o fator A tem diferença entre essas cultivares que foram testadas. E com relação à polinização, a polinização ela é diferente, com polinização e sem polinização tem características diferentes, né? Então eu preciso testar. Opa, peraí. Então eu vou testar o fator A, vou colocar Scott Knott aqui, tá? Só para ter uma... Mas pode ser TUC. Fator B eu coloco Scott Knott também, tá? Aí eu venho em fator A, eu testo o fator A da interação, Scott Knott, e testo o fator B com a interação também. Scott Knott, ok. Fiz isso, a variável, teoricamente aqui eu coloquei uma específica aqui como se fosse o número de frutos, tá? Finalizo, tem uma análise rodada. Ó, tabela de análise de variância, certo? A análise de variância está pronta aqui. Coeficiente de variação dentro dos padrões, 7,83, certo? E aí eu olho aqui, ó, a interação foi significativa. Deixa eu favorecer vocês aí. Vou colocar em outra pasta. Então, fiz uma análise em fatorial, certo? E eu olho a interação. A primeira coisa que você olha, ó, foi significativa a interação? Foi. Como que eu sei se foi significativa, gente? É assim, ó. Se essa probabilidade aqui, né, antes quando a gente fazia os cálculos na mão, a gente analisava pelo F calculado em relação ao F tabelado, certo? Se esse valor de F calculado fosse maior que o F tabelado, que a gente olhava numa tabela lá baseado nos graus de liberdade, né? Se esse valor aqui que eu estou circulando aqui, que eu vou circular ele agora em vermelho, ele fosse maior do que o F tabelado, que era baseado naquelas tabelas, teoricamente tem diferença significativa, ou seja, pelo menos um tratamento é diferente dos demais. Ponto. Aqui ele já, a planilha, o programa já te traz uma prévia do que é significante ou não. Como? Valores, tá? Valores, né? Menores, tá? Então lembra bem disso, que os valores eles têm que ser menores, tá? Menor que 0,01, tá? Valor menor que 0,01, significativo. Opa. Significativo a 1%, tá? Quando você tem valores aí, deixa eu colocar diferente aqui, revisão, novo comentário, pronto. Então, olha só, valores, né, menores 0,01, quer dizer que isso foi significativo a 1%, ok? E aí, geralmente, coloca os dois asteriscos ali no quadrado médio, depois no resumo da análise de variância, certo? Para valores entre 0,01 e 0,05, quer dizer que foi significativo a 5%, certo? E para valores acima de 0,05, foi não significativo. Ou seja, aceita H0. Vou arrumar esse H0 aqui, tá?
Quando a gente diz que aceita H0, quer dizer... Opa! Quando a gente diz que aceita H0, quer dizer o quê? Quer dizer que todos os tratamentos são... A primeira característica que vocês têm que analisar aqui, ó. A mesma coisa acontece para os demais. Importante analisar isso aqui, que é o CV, certo? Se o coeficiente de variação está abaixo de 10, é um coeficiente de variação muito bom, né? E aí depois você vem analisar o quê? Você vem analisar quando tem interação, ou seja, a interação foi significativa, que é o que aconteceu aqui, tá? O que você faz? Você esquece esses testes que foram feitos aqui, ó. Tá? Porque você tem que analisar o desdobramento. Então, ó, análise do desdobramento do fator A dentro de cada nível do fator B. Tá? Então, teoricamente, você analisa, ó, fator A, ou seja, o 1, né? A codificação de com polinização é 1, de sem polinização é 2. Então, olha aqui. O que está determinando aqui? Veja bem. Desdobramento do fator A dentro de cada codificação, dentro da codificação 1. Então, teoricamente, nós temos o que aqui, né? Nós temos o desdobramento do fator A dentro de cada nível do fator B. O fator A seria as cultivares, o fator B seria a polinização e não polinização, tá? Então, olha só, quando foi polinizado, nós temos aí a cultivar 3 com a melhor média em relação a número de frutos, seguida da cultivar 2 e da cultivar 4, tá? E a cultivar 1 com a menor média de número de frutos, certo? Então, polinizado, com polinização, seria interessante utilizar a cultivar 3 para plantio. Sem polinização, vamos ver o que aconteceu com sem polinização. Olha só, a cultivar 1 teve essa média de número de frutos, a cultivar 2 essa média, a cultivar 3 essa média e a cultivar 4 com essa média aqui. Então, se for para mim recomendar um produto polinizado, importante plantar cultivar 3 para essas condições. Se eu não for utilizar um material, por exemplo, vamos supor que seja um maracujá, né? Sem fazer polinização, seria interessante plantar cultivar 4, uma vez que o número de frutos produzido por ela, sem polinizar, foi maior do que os demais, tá? O que não pode ser analisado, né? O que tem que ser analisado também é que nós estamos falando da relação, se vai polinizar ou não vai polinizar, tá? Nós não estamos falando da produção aqui de geral, ok? Então, se for polinizar, planta cultivar 3. Se não for polinizar, planta cultivar 4, ok? E agora nós vamos desdobrar o fator B dentro de cada nível de A, certo? Então, nós vamos analisar o quê? Nós vamos analisar cultivar 1, polinizado ou não polinizado, cultivar 2, polinizado ou não polinizado, 3 e a 4. Então, veja bem, a cultivar 1, né, polinizada, foi melhor, certo? Teve mais fruto. A cultivar 2, polinizado, também foi melhor, produziu mais fruto. A cultivar 3, polinizado, também, ó, 3 está aqui, certo? Polinizada, ou seja, com polinização, também foi maior, está aqui. E a cultivar 4, ó, certo? Com polinização também foi maior. Então, o que a gente chega na conclusão? Que a polinização, ela traz uma característica muito importante para nós, né? Ou seja, quando poliniza, eu aumento o número de frutos produzidos pelo maracujá, por exemplo, certo? E que, se for para eu recomendar para alguém plantar maracujá sem fazer polinização, eu utilizaria cultivar 4. Agora, pensando no contexto produtivo, né, que utilizando a polinização de uma forma ideal, a cultivar 3 é a que mais se destaca dentre todas elas, tá? Então, essa é a conclusão. A polinização ela é muito importante para o maracujá e, se for para plantar sem polinizar, a cultivar 4 ela traz maiores números de fruto para o produtor de uma maneira geral. Para vocês verem a importância da utilização dessa análise de dados, tá? Isso foi o fatorial, certo? Se eu fosse analisar aí qualquer outro experimento, né, dentro dos contextos de DBC, de DIC e tudo mais, né, aqui eu acho que eu tenho uma atividade em DIC aqui, vamos ver o que eu tenho, ó. Tá vendo que tá tratamento, repetição e comprimento? Tratamento, teoricamente, seria uma fonte de variação, certo?
A repetição, se for em DIC, não tem, né? Não adiciono aqui na tabela, na fonte de variação. Se for em DBC, eu adiciono. Então, vamos rodar em DIC isso aqui, ó, tratamento, adicionar. Não adiciono a repetição, é óbvio que tem, mas eu não adiciono, porque o programa precisa entender que está em DIC. Eu finalizo, certo? As fontes de variação. Eu vou analisar o tratamento. Vou colocar Scott Knott, tá? Mas pode ser em TUC também, sem problema. Ok? Eu vou analisar baseado em quem? No comprimento, né? Vamos supor que seja o comprimento da raiz, eu não sei de fato, tá? Olha só, a variável analisada foi comprimento, certo? Foi significativo? Lembra da regrinha lá? Menor do que 0,01? Tá menor, né? Então, foi significativo. Então, dentro dos tratamentos, eu tenho pelo menos um tratamento, né? Que tem um maior ou um menor comprimento de raiz, se é que é comprimento de raiz que está sendo analisado aqui, tá? O coeficiente de variação não é tão bom, mas ele continua sendo aceitável, né? Menor do que 20, certo? E aí, se a gente for analisar, né? Nesse caso aqui, quem são as melhores médias aí, ou seja, quais são as maiores doses, as melhores doses aí relacionadas para que a gente tenha aí um maior comprimento de raiz? 10 ml e 8 ml do produto, certo? São as melhores doses relacionadas aí ao comprimento de raiz. Estou supondo aqui uma hipótese, tá? Relacionada ao resultado. E aí, quando a gente fala sobre essa questão aí do tamanho, né, do comprimento baseado nas doses, se a 8 ml e a 10 ml tem a média igual, né, teoricamente a gente vai supor o quê? Que eu faça a recomendação com 8 ml, porque eu vou usar 10 ml para quê? Só para gastar mais produto, né? Então a recomendação seria essa. É claro e evidente que nós estamos usando o DIC aqui. Percebo vocês que o bloco não saiu aqui, certo? Dentro do erro, tá, do experimento, está atribuído toda aquela questão do bloco que não tem aqui, tá? Então o erro ele está em um local só, ele não está estratificado em blocos aqui nesse caso. Por isso a precisão, se vocês perceberem, está 16,37, certo? Eu vou fazer em DBC agora para vocês verem como vai mudar. Então a análise, a NAVA, abro o arquivo, pego esse arquivo aqui, né? Agora eu coloco tratamento, adiciono, isso é em DBC, então eu vou botar as repetições. Finalizo a fonte de variação, analiso o tratamento, vou colocar Scott Knott aqui, beleza. Baseado no comprimento, finalizo isso. Olha só, agora tem repetição aqui na fonte de variação, tá? Percebo vocês que estava 16, baixou para 14, tá? Então, o delineamento em blocos casualizados, ele estratifica, né, esse erro dentro do bloco, e aí você consegue melhorar a sua precisão. Teve diferença significativa igual ao anterior e continua mantendo aí os dois tratamentos de 8 e de 10 ml como os tratamentos mais eficiente com relação ao tamanho do comprimento aí de raiz, por exemplo, que é o que eu estou supondo que seja, tá? Então, rodei em DIC, rodei em DBC, tá? Organizar esses dados, acho que vocês não têm problema nenhum quanto a isso, né? E aí, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, eu fico à disposição, né? Se tiver alguma dúvida relacionada aí ao conteúdo de uma maneira geral, fico à disposição de vocês. Alguma dúvida? Questionamento? Ô Paulo, as provas vão vir da Croton ou você que vai gerar? Eu vou gerar. Os professores? Uhum. Ah, tá. Não, beleza. As únicas que vêm de lá são essas interativas que já estão acontecendo aí. Não, beleza. Tranquilo, então. Então tem que fazer uma revisão nas aulas. Então, dá uma olhada nas aulas, principalmente o pessoal que faltou aí, porque o que eu vou fazer? Veja bem, eu vou mostrar aqui para vocês, teoricamente, o que eu vou fazer na prova. Tá? Aqui eu tenho inclusive, isso aqui é para passar para vocês agora. Tá? Ó, isso aqui, ó, características agronômicas e rendimento de semente de soja na semeadura realizado no período de safrinha. Tá? Então, não vou nem ler a introdução, nada, vou pedir para vocês darem uma olhada aqui no que foi que ele fez. Né? Ele avaliou a altura de planta, inserção da primeira vagem, 10 plantas da área útil que foi avaliado, número de vagem por planta e tudo mais, né? Deixa eu colocar aqui. Fez dado de temperatura relacionado ao tempo. Ó, os dados coletados foram submetidos à análise de variância conjunta e na presença das interações significativas procederam os desdobramentos necessários,
certo? As médias foram comparadas pelo teste de agrupamento Scott-Knott para avaliar o efeito de cultivares e de época de semeadura a 5% de probabilidade. Vai falar sobre análise conjunta. Então, olha só, ele tem cultivares, a BRS 132, BRS 133, 134, a 16 e a FT estrela, certo? O CV dele foi um CV padrão, certo? CV bom dentro de um contexto geral, né? E aí ele tem aqui algumas análises. Por exemplo, ele tem um ano agrícola de 98 e um ano agrícola de 99, né? 98, 99, 99, 2000, certo? Ele fez uma semeadura em 3 épocas distintas, tá? Aqui são 3 épocas também, certo? Então ele comparou isso e quis fazer uma análise conjunta para relacionar isso. Então, ele chegou às conclusões, certo? E aí tem que pensar bastante e analisar, ó, as médias seguidas da mesma letra maiúscula na linha ou minúscula na coluna pertencem ao mesmo grupo, tá? Então, maiúscula na linha. Então, vamos pensar aqui, ó. Tá? O BRS 132 plantado no 15 de novembro, tá? Ele teve aí, deixa eu ver o que ele avaliou aqui. Emergência, florescimento e maturação. Então, aqui a gente está trabalhando com emergência, tá? Então, olha só, o que plantou em 15 de novembro, ele teve uma emergência maior do que o que foi plantado no 15 de janeiro e o 15 de fevereiro. Por quê? Lembra da média seguida pela mesma letra maiúscula na linha? Então, a gente vai analisar a letra maiúscula, tá? A mesma coisa aconteceu aqui, ó, que foi plantado no ano de 99, 2000, em 15 de novembro, teve uma maior emergência relacionada ao 15 de janeiro e ao 15 de fevereiro, né? Isso aconteceu para a BRS 133, tá? Seguiu a mesma lógica. A BRS 134 também seguiu a mesma lógica, certo? E a BRS 16 aqui, ela já teve uma diferença interessante, ó. No 15 de novembro, certo? Ela foi plantada e teve uma emergência. Se a gente for analisar, veja bem, média analisada baseada na letra maiúscula na linha, certo? Então, a gente está analisando uma cultivar só em épocas diferentes. Se a gente for comparar todas as cultivares aqui, tem diferença entre elas para o plantio no dia 15 do 11 relacionada à emergência, tá? Não tem, né? Porque é tudo azinho, tá vendo? O azinho é na coluna, certo? O azão na linha. Então, aqui não tem diferença nenhuma. Todo mundo é azinho, então todo mundo é igual estatisticamente. Então, teoricamente, o BR16, ele teve uma média aqui, né? Tanto no 15 do 11 quanto no 15 de janeiro, igual. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não tem problema se você for plantar ele no 15 de janeiro, porque ele vai ter uma emergência satisfatória, se considerado as demais. Inclusive, no 15 de janeiro, se você for comparar a média dele com as demais, ele é azinho, ou seja, é a melhor média relacionada à emergência dos demais. Então, se eu estivesse perguntando para vocês, olha, recomenda para mim aí uma cultivar para eu plantar no 15 de janeiro, atrasou meu plantio, não choveu, eu precisava plantar no 15 de janeiro, qual desses cultivares aí seria interessante? Baseado no que vocês estão vendo aí no artigo, seria interessante utilizar, né, a cultivar, oi gente, perdi o artigo aqui, seria a BR16. Por quê? Porque no 15 de janeiro ela expressou essa característica. É óbvio que nós estamos falando só de emergência, tá? Aí você pode avaliar outras características, né? Vamos pegar características mais específicas aqui, ver o que eles falam aqui. Número de plantas por metro, acamamento de plantas, altura de plantas, altura da inserção da primeira vagem, média estimada de massa de 1.000 grãos, massa de 1.000 sementes. Então, vamos supor aqui, né? 5 cultivares e 2 anos agrícolas. Então, olha só, eu tenho 15 do 11, 15 do 1 e 15 do 2, certo? Se a gente for analisar aqui no ano agrícola 1, né, e no ano agrícola 2, teve a mesma caracterização. Então, no 15 do 11 aqui, avaliando a época de semeadura, né, eu tenho aqui no 15 do 11 a mesma média para os 2 anos, né, então foi produtivo, os anos não teve interferência relacionada a isso. Se eu analisar o 15 do 1, também não teve problema. E analisando aí, por exemplo, ó, no ano agrícola de 98, certo? Quando a gente plantou aí, isso eu estou falando de média do total, tá? Considerando todas os materiais. Tanto plantando no 15 do 11 quanto em 15 do 1, olha as médias aqui, ó. Azinho e azinho, tá vendo? Considerando a coluna, tá? Azinho e azinho. Então, quer dizer, plantando em 15 do 11 ou em 15 do 1, a massa de 1.000 grãos não varia
dos materiais de maneira geral. Agora, plantando em 15 de fevereiro, aí você tem uma redução da massa de 1.000 grãos, ou seja, a tendência é que as suas produtividades sejam reduzidas, tá? Isso aconteceu semelhante também para o próximo ano agrícola, tá? Que é o que você observa aqui, ok? Então, é uma análise interessante de ser feita. Se a gente for analisar cultivares, isso vai acontecer também, né? Pensando nas cultivares aí, ó, a cultivar BRS 132 e a BR16 são as cultivares que no ano agrícola de 98 foram as melhores, certo? E aí, pensando aqui num contexto do ano de 99 e 2000, a cultivar que teve melhor massa de 1.000 grãos foi a cultivar BR16, tá? Teve uma massa de 171,42, né? Então, o ano agrícola interferiu aí no resultado final, de fato, com relação à produtividade, né? Teve um aumento aí relacionado à característica do ano, tá? E aí, se a gente for considerar em relação a um ano e outro, né, percebam vocês aí que é o que está acontecendo mesmo. A BR-16, ela teve no ano agrícola de 98 um peso médio relacionado ao mesmo peso que ela teve em 99, né, menor. Então, por isso que ela ficou caracterizada como D aqui. Ou seja, a média dela de massa de 1.000 grãos foi maior no ano agrícola de 99 e 2000. Teoricamente, né, a gente supõe, né, nesse caso, como eu não sei, que ela teve algum favorecimento relacionado ao ano, né? Pode ser que ela tenha tido o ano interferiu aí nessa característica, favoreceu essa cultivar porque ela tem alguma característica genética diferente das demais, tá? São essas características que eu quero, é óbvio, tá? Que isso aqui eu deixei aqui para vocês lerem, tá, ô Gersi? Para vocês terem um entendimento do que é uma análise conjunta, tá? Eu até arrisco dizer para vocês que tem muitos alunos aí, né, que acabam saindo da graduação sem nem saber o que é uma análise conjunta e a forma como analisá-la, tá? Então, vocês estão tendo um conhecimento aí muito vasto. Para quem participou das aulas e tem pelo menos um checklist aí do que como fazer no Sysvar, tá, gente? Tem pouca gente que sabe fazer esses tipos de análise, certo? Se tiver dúvida, pode me procurar, tá? Esse artigo aí, inclusive, vou abrir ele aqui novamente para vocês pegarem o nome, tá? Peguem o nome desse artigo aí, já baixa aí no computador de vocês, tá? Esse artigo aqui, eu preciso que vocês façam. Eu não quero que façam um resumo, tá? Eu quero que vocês, baseado no que ele fala sobre a análise conjunta, eu quero que vocês definam qual é a importância da análise conjunta, qual é a função da análise conjunta de uma maneira geral, tá? Só para vocês terem uma correlação, uma interação aí com o que é uma análise conjunta de fato. Esse é um dos artigos, tá? E o outro, vou pegar aqui. O outro é esse aqui, ó. Resposta da soja a doses e modos de aplicação de potássio em solo de cerrado, tá? Esse é o outro artigo, já copia aí e baixa também, tá? Para a semana que vem, para vocês entregarem aí, né? E aí aqui, se vocês observarem também, eu sempre vou no material e métodos, veja bem, né? O que ele analisou? O delineamento foi em blocos ao acaso, tá? 9 tratamentos em 3 repetições, onde fez determinação do quê? As doses de potássio, 0, 30, 60 e 90 quilos por hectare, tá? Aplicados no plantio através da regressão polinomial. Paralelamente à dose 60 de K2O, foi aplicada a diferentes épocas de desenvolvimento da cultura nas seguintes proporções, tá? E aí fez as aplicações, né? Com relação a fósforo e a potássio, né? Foram testadas doses totais de 0, 30, 60 e 90 kg de K2O no plantio. As doses parceladas de 60 kg de K2O foram aplicadas em 3 épocas, tá? Plantio, cobertura, com 35 e 45 dias após a emergência. Então, ele fez várias aplicações aí de potássio e analisou essas aplicações aí relacionadas à quantidade produzida, né? Aí ele traz aí informações aí com relação à dose e mostra aqui os gráficos. O que é importante, ó, produtividade para cultivar garimpo e FT cristalina em função das doses de potássio aplicadas no plantio. Vejam vocês, né? Eu estava aqui com a dose de 0, fui para uma dose de 30 kg de K2O por hectare, tá?
fui mais ainda para uma dose de 60. Entre essa dose de 60 e essa dose de 90, vocês percebem que tem um ponto aqui que chega no máximo, depois eu começo a decair, tá? Então, teoricamente, a gente tem nosso ponto de máximo. Lembra que eu falei do R quadrado? Ó? R quadrado de 0,96, tá? Então, na verdade, que são duas curvas, né? Uma curva e a outra ajustando aí com R quadrado de 0,99. Aí eu tenho uma equação dessa regressão, né, que é onde eu vou conseguir encontrar qualquer ponto quando eu substituo o valor de x, né? E aí, teoricamente, né, por exemplo, se eu substituo aí qualquer valor de adubação que seria o x, né, eu alcanço a produtividade aqui que eu teoricamente deveria alcançar, tá? Então, por exemplo, se eu pego esses valores aqui, né? Na verdade, vocês conseguem esses valores na análise lá, tá? E aí, quando você tem uma fórmula dessa aqui, qualquer valor de x desses aqui que vocês substituírem, vocês têm que encontrar um valor de y correspondente, né? Então, vamos supor que aqui no 30 eu esteja com 1.500 quilos por hectare. Se eu substituo x ao quadrado por 30, né? Na verdade, todo lugar que tem x aqui eu tenho que substituir por 30. Então, 30 ao quadrado vezes 0,27 é negativo, mais 38,205 vezes 30, mais 763,65, eu vou chegar a 1.500 quilos, tá? Estou fazendo só uma suposição. Então, isso aqui é uma equação de segundo grau. Por quê? Porque tem x ao quadrado aqui, certo? Se fosse de primeiro grau, era só apagar esse x ao quadrado, tinha aqui 38,205x mais 763,65. Isso seria de primeiro grau. E uma cúbica teria um x ao cubo aqui relacionado, tá? Aí aqui, ó, isso aqui é uma equação de segundo grau e isso aqui é uma equação linear. Ou seja, para a altura da inserção da primeira vagem, 90 quilos por hectare ainda não está influenciando tanto. Então, eu posso aumentar essa quantidade para ver quanto é que vai influenciar para o futuro, né? Aqui, de novo, para a altura de planta, eu tenho uma quadrática, tá? Então, eu vou ter um ponto de máximo aqui que está próximo dos 60, entre os 60 e o 90, né? E aqui, teoricamente, eu tenho um ponto aí de inflexão, né? Eu tenho uma redução, também não fácil de explicar, relacionada às doses, né? Que você vai aumentando a dose até o momento em que ele vai aumentar a produção, tá? Bem explicado, teoricamente, vocês têm que saber. Equação de segundo grau forma uma parábola, tá? E equação de primeiro grau ou linear vai formar uma linha reta, tá? A tendência ou essa linha reta está subindo aqui, que a gente fala que está crescente, ou ela está descendo, que seria decrescente, certo? Então, é importante analisar isso e o resultado, ou o que vocês vão trazer dentro desses dois artigos é falar o que de fato é uma análise conjunta, né, de experimentos e o que é uma análise de regressão não linear, tá? O que é uma análise de regressão não linear e o que é uma análise conjunta no entendimento de vocês. Esse é o objetivo de vocês lerem esse artigo aí e trazerem essa informação relacionada ao artigo, a esses dois artigos. Tem alguém aí que não conseguiu pegar o nome do artigo, não conseguiu visualizar, não conseguiu entender alguma coisa? Tudo certo? Beleza, professor. Beleza? Beleza, Paulo. Beleza? Então, pessoal, ó, deem uma olhada nas aulas aí, se sentir dúvida com relação à análise, tá? Eu expliquei muito bem isso aí nas aulas, né? Então, pega aí, baixa o aplicativo, baixa o programa, porque o que vai acontecer de fato é que vocês vão pegar, talvez uma análise pronta que eu rodei, vou trazer ela para vocês e pedir, olha, teve significância? O que é a significância? Foi significativa a 5%, a 1%? E como que você julgaria essa significância? Ou então vou trazer um teste de média e falar, olha, aqui é Bzinho, aqui é Czinho. Quem foi a cultivar melhor? Aí você vai falar, ó, foi a cultivar que tem a letra A, porque em função disso ela tem um maior número de cultivares e letras diferentes no teste de Tukey quer dizer que você tem médias diferentes e estatisticamente a média que acompanha a letra A é a média maior. Então, a cultivar 1, por exemplo, seria a maior cultivar. Essas respostas que vocês vão ter que me dar na prova, tá? Não estou dizendo que não vai ter questões de marcar X, vai sim, mas o que eu preciso que vocês saibam é o que é uma análise de variância, né? Qual a importância de utilizar uma análise de variância e como é que eu analiso elas.
tá? De fato, todas elas são interessantes. Então, por que eu rejeito H0? O que é o H0, que é uma hipótese, né? Se eu rejeito H0, o que eu tenho que fazer? Se eu aceito H0, o que é feito? Né? Esses são os objetivos da disciplina de uma maneira geral, tá? Dá uma olhada lá, se tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim aí. Até segunda-feira à noite eu ainda tenho um tempão para responder vocês, tá? Daí depois, terça-feira da semana que vem, a gente faz a avaliação, né? E aí depois só o exame mesmo, tranquilo? Então vocês têm um tempo aí, se tiver alguma dúvida eu fico à disposição. Beleza, Paulo, beleza. Vou dar uma olhada nas aulas lá. Eu Avaliação é passei aquela semana meio ruim, né? Eu vou dar uma estudada lá. Qualquer coisa eu dou um grito. Positivo. Valeu, um abraço. Beleza, boa noite. Hein, Paulo? Só repete, por favor, que eu não consegui entender. Avaliação é semana que vem? Positivo, semana que vem. Todas as avaliações oficiais, tá? Oficial 2 são a semana que vem. As blend, qual que é o último dia? Até que dia mesmo? Dia As interativas? Isso, interativo até dia 4. Oi. Beleza? Beleza. A internet tá ruim demais. Nossa. Até dia 4, interativa. Tá. Dia 4 é. Vai vencer junto. Dia 4 é semana que vem também. Beleza. Positivo. Vence tudo junto. Beleza, obrigado. Paulo. Tá bom. Boa noite, Paulo. Boa noite pra vocês. Até mais, boa noite. Ô, Paulo, Oi. as oficial 1 das interativas que eu perdi, tem como fazer ela de novo? Da interativa? Isso. De interativa não faz oficial 1, só oficial 2, é só uma prova mesmo. Ah, é só uma prova? Uhum. Aí você faz essa, por exemplo, beleza, então. sei lá, zoologia, vamos supor, é uma interativa. Você faz uma prova agora, né? Ela vale 5.000 pontos, se eu não estou enganado. Aí, se você não conseguir alcançar os 2.500, por exemplo, que vai depender de qual disciplina, pode ser 1.500 ou 2.500, se você não conseguir alcançar os 2.500, você ainda tem chance no exame. Entendi. Beleza? Eu perdi 2 oficial 1 oh, meu Deus, dessas normal aqui. Sim. Quando que faz a segunda chamada dela? Tá, eu não consigo te falar agora porque eu não estou com o calendário na mão aqui, mas tem no calendário. Espera aí um pouquinho que eu vou conseguir te falar. Deixa eu achar o calendário. Eu tô aberto aqui também, se quiser que eu olhe aqui. Você tem o calendário aí? Aonde que vê o calendário? Espera aí que eu vou achar aqui, eu já te mostro. Você está conseguindo ver minha tela aí, Léo? Tô. Ó. Sete e 8. 7 e 8, segundo chamadas avaliações oficiais. 7 e 8 de dezembro. Ah, tá, beleza. Beleza? Beleza, Paulo. Valeu. Boa noite. Boa noite.